A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Chegou mais um sábado e nós estamos aqui para juntos lermos a palavra de Deus. E quão edificante é para cada um de nós podermos tomar esse tempo para meditar na palavra de Deus e saber que o nosso Senhor, Ele fala diretamente através da sua palavra aos nossos corações. Se você esteve aqui de segunda a sexta, nós fomos plenamente abençoados pela palavra de Deus, tanto no livro de Salmos como no Evangelho de São João, com a nossa irmã Manuela. E hoje nós estaremos lendo o restante do capítulo 50 de Jeremias. E estamos já no limiar deste livro, para a glória do nome do Senhor Jesus. O capítulo 50 e o 51 fala sobre a profecia contra a Babilônia. Nós vimos nos capítulos anteriores que Deus trouxe palavras de juízo sobre várias nações que, tanto no tempo em que Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia, como antes, em algum período da jornada do povo de Israel, tanto do reino de Israel como o reino de Judá. E esses inimigos foram ferrenhos, tentaram atrapalhar, tiraram proveito daquilo que estava passando muitas vezes em Israel, em Judá. Entretanto, Deus trouxe palavras decisivas de juízo e, é claro, não ia ser diferente da Babilônia, que foi este império que não somente tomou ao reinado de Judá, como também as outras demais nações, não é? Pequenos reinos que eram parentes de Israel. Entretanto, Deus trouxe também uma palavra para eles e Babilônia engoliu a essas nações também. E então, como não poderia ser diferente, Deus trouxe esta palavra muito séria que está nesses dois capítulos, 50 e 51, da profecia contra a Babilônia. Sábado passado nós estivemos lendo os 28 primeiros versículos, 27 primeiros versículos, e hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 28 até o 46. Então, se você está preparado, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de deixar, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, E que Deus possa nos ajudar a continuar trazendo esta palavra para o seu coração, para a sua vida e para nós também, que nós somos os primeiros a sermos abençoados por ela. Portanto, capítulo 50, versículo 27 diz assim, o versículo 28. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Nós vamos lembrar que dentro dessas passagens que nós já lemos do capítulo 50, Deus ele fala através de Jeremias para a Babilônia, dizendo que Deus traria juízo sobre eles por aquilo que eles fizeram, não somente contra o seu povo, a maldade, a crueldade com que eles trataram ao povo de Deus, mas também pela destruição do templo do Senhor. E aí nós vamos ver novamente Deus dizendo a mesma coisa, a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ou seja, sitiai-a, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Este país, este império, o seu rei, principalmente Nabucodonosor, foi uma pessoa muito arrogante, não é? E nós vamos ver isso mais 2 versículos abaixo. Então ele continua dizendo, portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Nabucodonosor foi conhecido na Bíblia Sagrada como este rei por causa da sua arrogância, por causa da sua
presunção, por causa da sua altivez, por causa da sua soberba, da sua crueldade. E nós vamos lembrar mesmo no capítulo 4 de Daniel que por causa disso, o próprio Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma grande árvore que alcançava os céus e que veio um vigia, um anjo do céu, e que cortou esta árvore, deixando as suas raízes. E quando Daniel traz a revelação, a interpretação deste sonho para Nabucodonosor, ele disse: esta árvore és tu, Nabucodonosor. Por quê? Ele disse: pede perdão dos teus pecados, ouve a minha voz, pede perdão dos teus pecados. Por quê? Porque senão Deus irá fazer isso contra você. E não deu outra. 12 meses depois, a Bíblia fala que Nabucodonosor estava caminhando por cima nos seus palácios, nos seus muros, e olhou para a Babilônia e disse: eis aí a grande Babilônia que eu construí, que eu coloquei, que eu fiz, a soberba, a altivez, não é, do seu coração. E a Bíblia nos fala que na mesma hora, uma voz do céu veio para ele dizendo: cortado, tirado foste do teu reino. E a Bíblia fala que Nabucodonosor esteve durante tempos, não é? 7 tempos no campo, pastando como um animal. Seu pelo cresceu, suas unhas cresceram como um animal, até que ele reconheceu quem era o Deus Altíssimo. Amém? Então, quando a Bíblia fala, quando Deus ele fala sobre que Deus era contra a este soberbo, exatamente fala desta postura de Nabucodonosor. Continuando, ele diz: então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Todos os que os levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Por isso nós vamos ver Deus, através de Isaías, capítulo 44 e 45, dizendo, falando, profetizando que Deus haveria de levantar a Ciro, este rei dos persas, que foi ele que tomou a Babilônia no ano 539 a.C. e que então foi ele que deixou, permitiu a Judá voltar para a sua terra, para construir o seu templo, construir os seus muros, construir as suas cidades novamente. Amém? E a Bíblia nos continua dizendo: então tropeçará o soberbo, cairá e ninguém haverá que o levante, porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Versículo 34. Mas o seu Redentor é forte. Oh, glória a Deus, o nosso Redentor. Oh, Jó, ele viu isso e ele deu glória. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Redentor ou remidor era aquela pessoa que ajudava, que dava suporte quando uma família estava passando necessidade. Era um membro da família que atuava em favor. E nós louvamos ao Senhor, Deus dos Exércitos, que ele é nosso Jesus, é o nosso Redentor. Mas ele diz: mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor. E sobre, olha aí, a quem Deus diz que a espada vai se levantar. Em primeiro lugar, se levantar contra os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto, ou seja, os estrangeiros que viviam ali, que está no meio dela, e eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados.
cairá a seca sobre as suas águas. E vamos lembrar que Babilônia era uma cidade que estava construída entre rios, entre muitos canais. Entretanto, Deus diz para ela: cairá seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas, também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. E esta é uma grande verdade. Toda a região aonde está Sodoma e Gomorra e aquelas 5 cidades ao redor, junto do Mar Morto, ficaram desertas, ficaram sem nenhum tipo de vegetação, não é? Então nós vamos ver inabitada. E a Bíblia continua dizendo, né, depois que ele faz essa comparação: eis que um povo vem do norte e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. Pois é, meus irmãos, o inimigo, ele não conhece compaixão. O inimigo das nossas almas, ele não tem amor pelas almas. Ele não tem compaixão, ele não tem piedade, ele não se enternece pela humanidade. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele é homicida, ele é mentiroso, ele é ladrão, veio para roubar, matar e destruir. E neste momento, Deus ele fala para a Babilônia, dizendo que a nação, os povos que viriam a eles, da mesma maneira que eles fizeram assim com Israel, com Judá, eles também haveriam de ser pagos o mesmo preço, dizendo que eles não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, deste exército que haveria de vir, dos persas, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que como um leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim, diz o Senhor, não é? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor? Quem é o líder? Quem é o governante? Quem é o rei que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Meus queridos, próximo sábado ainda existe uma continuação desta palavra profética contra a Babilônia, mas neste dia eu gostaria de me deter no versículo 34. Aquele que nós lemos: mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Servimos ao Senhor, Deus dos exércitos. E este nome, este título do nosso Deus, que em hebraico se diz Yahweh Tzavot, Tzavot, Jeová Tzavot, ou seja, o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor da batalha.
batalha, ou seja, demonstra, fala do Senhor que entra na guerra pelo seu povo, o Senhor que defende o seu povo, o Senhor que luta pelo seu povo, o Senhor que lidera as batalhas do seu povo, aleluia. Quão maravilhoso é saber que o nosso Deus é Ele que batalha as minhas batalhas, as suas batalhas, as batalhas da igreja. O nosso Deus não está sentado fora, desligado do que está acontecendo com o seu povo. Não, meus queridos e amados irmãos. Pode ser que muitas vezes Ele esteja trabalhando em silêncio, você não possa, ver, mas de repente, quando você menos espera, a vitória de Deus, ela chega, porque este é o Senhor. Na Bíblia Sagrada, 274 vezes, Deus é chamado o Senhor, Deus dos exércitos, aquele que tem o comando, o céu, a terra, a natureza, tudo trabalha e está do domínio do nosso Deus para poder lutar, para defender, para demonstrar o seu poder como o Senhor guerreiro, como o Senhor, o dono da batalha, aleluia. Muitas vezes a Bíblia Sagrada nos mostra e nos fala do nosso Deus com mão forte e braço estendido. Por quê? Porque esta era uma linguagem de batalha. Quando os reis iam à guerra, quando as pessoas, os governantes iam à guerra, quando batalhas eram travadas, a mão e o braço estendido era sinal de guerra. E da mesma maneira, nós vamos ver esta nomenclatura para o nosso Deus muitas vezes. E como nós dissemos, a força, de Deus, o domínio de Deus está acima da força do homem, acima da força dos exércitos desta terra, aleluia. Deus tem os céus e a terra e a natureza em seu comando, e se não for assim, nós poderíamos citar e ver na Bíblia Sagrada tantos testemunhos desse, que Deus, batalhando pelo seu povo, usou de tudo isso para poder vencer, para dar vitória ao seu povo. Quando nós lembramos dos egípcios e o povo de Israel cruzando o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar com pés enxutos para o outro lado. Entretanto, quando aquele exército de Faraó, com seus carros, seus cavaleiros, os seus homens mais fortes, os seus capitães, entraram dentro daquele mar, a Bíblia fala que Moisés, ele estende o seu braço com a vara e as águas do Mar Vermelho se fecham e aquele exército tremendo é destruído completamente, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Nós podemos lembrar de Josué, quando ele estava ali batalhando, e a Bíblia nos fala que ele orou ao Senhor, e porque estava já no finalzinho do dia, ou ele pede a Deus, sol detém-se, lua detém-se, e a Bíblia fala que o sol e a lua pararam, para que Josué pudesse vencer a sua batalha. Nós vamos entender que quando os exércitos de Israel, quando eles haviam saído do Egito, eles tiveram que batalhar contra os amalequitas. E a Bíblia nos fala de que os braços de Moisés estavam, cansados, e cada vez quando ele abaixava, o exército inimigo vencia aos exércitos de Israel. Entretanto, a Bíblia fala de que foi levantado e durante o dia se prolongou para que eles pudessem vencer aquela batalha. Nós vamos lembrar de Samuel na batalha contra os filisteus em Ebenezer. A Bíblia nos diz que Deus enviou uma chuva de pedras que matou aos exércitos inimigos, aleluia. A Bíblia nos fala que Pedro, estando na prisão ou sendo guardado por 4 quaternos de soldados, o anjo do Senhor chegou ali e o tirou daquela prisão. A mesma coisa aconteceu com os apóstolos quando estiveram presos. Irmãos, sem contar de Ezequias, quando um exército dos assírios com 185 mil soldados foram mortos por causa de um anjo, aleluia, dando vitória ao povo do Senhor. E sem contar do rei Josafá, quando ele
ele vai e ele vê que os edomitas, os moabitas, os amalequitas estão contra eles e eles oram ao Senhor. Senhor, nós não somos quem? Como é que nós podemos vencer a estes exércitos? E Deus diz para Josafá: Josafá, não se perturbe, não se preocupe, aleluia, está em pé e vede a salvação do Senhor, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. E quando eles olham para frente, quando eles começam a louvar, quando eles começam a cantar e render graças ao nome do Senhor Deus dos exércitos, a Bíblia nos diz, oh, aleluia, que eles vendo os exércitos começaram a se matar uns aos outros e eles não tiveram que tirar uma espada. Por quê, meus queridos e amados irmãos? Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, aleluia. E se Deus fez tudo isso por estes homens e mulheres que viveram no tempo do Velho Testamento, será que Ele não faria por você e por mim? Será que Ele não faria pela sua igreja no dia de hoje? Claro que Ele faz, aleluia, claro que Ele fará. Confiemos no Senhor, no Deus dos exércitos, aleluia, em quem nós temos a vitória. É Ele que peleja a tua batalha. A vingança é dele, a batalha é dele, a vitória é dele. Os meios de como vencer essa batalha é dele, aleluia. Confiemos sem duvidar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que executa tudo aquilo que lhe apraz. E nós simplesmente diremos, em Deus faremos proezas, aleluia. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.